seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E nessa oportunidade nós estaremos dando continuidade à parte 2 da nossa palestra sobre desenvolvimento mediúnico. Para quem não lembra, na primeira parte da palestra eu falei sobre o que é ser médium, eu expliquei que médium é aquele que está no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Eu fiz várias reflexões sobre como um médium é como se fosse um rádio que tem a capacidade de pegar várias estações de rádio para você ouvir, ou então uma TV que tem como pegar vários canais diferentes. Eu expliquei sobre a importância do nosso contato com o nosso anjo guardião durante esse processo de desenvolvimento da mediunidade, para que a gente consiga se sentir mais confiante, e fiz várias outras reflexões que deram início a essa explicação do que é ser médium. Hoje eu vou explicar melhor sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer esse processo de autoconhecimento. Já que eu expliquei na última palestra que uma das coisas que mais o médium tem que fazer para poder desenvolver a mediunidade dele é se conhecer. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você vai saber diferenciar o que é um pensamento seu, o que é um desejo seu, o que é uma vontade sua, da dos obsessores e dos espíritos. Por exemplo, os livros espíritas, como o Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro que é muito importante que o médium saiba diferenciar o que é dele e o que não é. Kardec, antes de fazer o Livro dos Espíritos, perguntou as mesmas perguntas ali para vários médiums e codificou, analisou se todos aqueles médiums davam a mesma resposta e analisou se aquelas respostas faziam sentido ou não. Para quem assistiu o filme Kardec, lá mostra essa cena. Ele faz a mesma pergunta: que é Deus? Ele faz isso para as duas meninas médiums. Ele pergunta para as irmãs de Foucault. Ele pergunta para várias médiums que é Deus. E cada uma responde da mesma forma. Deus é a força primária de toda a existência, causa de todas as coisas. Mais ou menos isso que fala. Então, ele deixou bem claro que mediunidade tem que ser investigativa. Não é só porque um médium disse, num centro espírita disse que é verdade. Você tem que analisar, você tem que refletir, você tem que questionar. Não é porque através da sua mediunidade o espírito disse A que você tem que acreditar no A. Você tem que investigar se aquele A faz sentido. Não é porque você teve uma previsão que aquilo vai acontecer. Você tem que avaliar, investigar e perceber se aquilo é sério. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai desenvolvendo sua confiança. Porque se você ouviu o espírito dar um conselho tal e esse conselho realmente aconteceu, você vai começar a perceber que ele é um espírito sério e você vai ver com o passar do tempo que aquilo realmente é verdade. Então, todo o processo introdutório de desenvolvimento de uma mediunidade, ele está profundamente associado a você saber quem você é, para você saber diferenciar o que não é você. Por isso que na palestra de hoje eu vou dar várias ferramentas, vários caminhos de estudo para que você possa pesquisar, aprender e entender e saber como diferenciar o que é você do que não é você. Porque boa parte do que é se transformar médium é isso. Lá para o final da palestra ou na próxima palestra eu vou falar sobre os exercícios mediúnicos que você tem que fazer diariamente para poder ter controle sobre a sua mediunidade. Mas para você ter controle sobre sua mediunidade, primeiro você tem que entender ela e primeiro você tem que saber diferenciar o que é sua mediunidade do que não é ela. Tanto que tem um livro espírita, que se eu não me engano se chama Desafios na Saúde Mental, que tenta diferenciar o que é esquizofrenia do que é mediunidade. Porque hoje em dia todo mundo bota no mesmo balaio, como se todo médium fosse, na verdade, esquizofrênico e não soubesse. E tem vários outros livros espíritas que tentam diferenciar quando é uma doença psíquica, quando é um problema realmente mental, onde a pessoa tem uma lesão cerebral e ela realmente está ouvindo vozes da esquizofrenia dela, e quando é uma mediunidade.
Sem falar que eu também preciso deixar claro aqui, na maioria das vezes, o seu guia, o seu mentor ou o espírito que vai se comunicar contigo provavelmente vai ter opiniões bem diferentes da sua opinião sobre os assuntos. Afinal, eles são individualidades. Você tem uma opinião A sobre um assunto, sua mãe tem outra, seu pai tem outra, sua irmã tem outra, seu melhor amigo tem outra. Então, por que você acharia que os espíritos sairiam concordando com tudo que você pensa, fala e diz? Tudo bem que os espíritos que estão ao seu redor, eles estão ao seu redor por afinidade, mas ainda assim eles são individualidades. Então, muitas das vezes, uma das coisas que também ajuda a diferenciar se aquilo é espiritual ou não é você ter certeza de que aquilo é diferente de você, é uma opinião diferente. Já conheci muitos médiums e já tive muitas experiências onde eu tinha certeza de uma coisa X, e quando eu fui questionar com os espíritos, eles disseram que na verdade era Y. E com o passar do tempo eu realmente percebi que Y era a verdade e que eu estava errado, ou que esses médiums estavam errados. Então, parte do processo do desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento também de uma prudência, de uma maturidade, para você não se enganar. Então, de novo, médium vem lá do latim meio, e estar no meio entre o plano físico e o plano espiritual é o que te faz ser médium. É muito importante que você trabalhe a sua conexão com o seu anjo guardião e com os seus guias durante o desenvolvimento da sua mediunidade, para que você não saia aí alheio, se metendo com o obsessor e não sabendo como lidar com isso. Por exemplo, se eu vou e ajudo uma pessoa, provavelmente os espíritos obsessores e as energias que estão ao redor daquela pessoa e que não querem que ela seja ajudada podem vir contra mim. Então, antes de ajudar alguém, eu tenho de saber se eu tenho preparo para ajudar essa pessoa, se a minha espiritualidade está bem, se eu estou bem cuidado energeticamente de fazer qualquer coisa. E antes de sair tentando contatar e conversar com qualquer espírito, eu tenho de conhecer e contatar pelo menos os que me protegem e estão comigo, para assim eu ter uma maior maturidade. Então, primeiro de tudo, como é que você pode fazer para descobrir qual o seu anjo da guarda? Tem uma palestra aqui no canal onde eu explico certinho, passo a passo, que é essa palestra aqui que eu estou mostrando, ó, no canal, mostrando, ó, você vai cá, assiste essa palestra toda, você vai descobrir o nome do seu anjo da guarda. Tem outra palestra aqui, qual a função do anjo da guarda e dos seus guias. Eu estou falando anjo porque é mais fácil das pessoas se associarem, mas pode ser qualquer espírito protetor que você tenha. Se você dá Umbanda, seus guias de Umbanda. Se você é evangélico, o anjo do Senhor. Você que escolhe, eu só estou dando o termo anjo, porque geralmente é um termo mais neutro que geralmente as pessoas não criam resistência. Então tem palestra aqui de como você descobrir o nome do seu em específico e tem o nome, tem qual a função do anjo e como você se relacionar com eles e como foi feita a criação. Nessa palestra aqui eu falo como você pode pesquisar, por exemplo, sei lá, 18 de setembro no Google e aparece lá o nome do anjo, ou essa aqui que é a forma mais precisa, que é você fazendo o seu mapa astral. Então, primeiro de tudo, ter uma boa relação com seus guias para que isso desenvolva. Tem vários tipos de mediunidade, eu vou ter que explicar cada uma, porque eu não sei qual é a mediunidade de você que está me ouvindo. Mas durante as explicações aqui, provavelmente você vai sair percebendo qual é o seu tipo, mais ou menos, e quais são os exercícios que você vai ter que fazer. Mas, de novo, antes de sair explicando os tipos de mediunidade, eu vou ter que te ensinar um pouco mais sobre os seus chakras, que também já tem palestra aqui explicando sobre cada um dos chakras, como alinhar cada um deles, que está lá na parte onde tem ansiedade, depressão e também no curso de passes. Então você também vai ter que assistir aquele vídeo lá. E uma das coisas que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento é o aprendizado sobre os 4 elementos e também sobre astrologia. Francisco, esses 2 temas aí não tem nada a ver com o espiritismo. Que maluquice é essa que você está fazendo? Bem, muitas das coisas que a gente vai aprender na vida são de fora do tema principal. Por exemplo, se você quer aprender sobre culinária, você vai ter que ter um pouco de noção de química, de física e de biologia para você entender sobre aqueles alimentos que você está cortando e que você está cozinhando para fazer um bom alimento. E vários outros assuntos são importantes que a gente aprenda e tenha noções e estudo para a gente entender. Kardec, o fundador do Espiritismo, ele era professor de francês, ele tinha um grande conhecimento sobre línguas.
Ele frequentava sociedades onde tinha estudos de física, de química e de vários outros assuntos. Então não é porque um assunto está de fora do espiritismo que ele não pode ajudar no processo de entender o espiritismo. Sem falar que o processo do que eu vou ensinar aqui, do que eu vou orientar de como você pode fazer seu autoconhecimento, serve para você se entender melhor e assim não se enganar pelos espíritos. Então confia que eu vou chegar lá do porquê é importante. Por exemplo, vamos dizer que agora eu pedisse para você ir na sua janela e olhar para o céu. Agora aqui são 6h30 e pouco. Se você olhar agora para o céu, 6h30 e pouco da noite, você vai ver o céu todo escuro, não é? E o que é que te faz saber que é de noite? Se você olhar agora pela janela, é o fato de que tá escuro o céu, né? Mas se eu pedisse para você agora olhar o céu e ele tivesse todo azulzinho e o sol tivesse brilhando, você ia me dizer o quê? Que é dia, não é isso? Então pronto. Para você saber reconhecer o dia, você precisa ter o contraste de entender o que é a noite. Para você saber o que é escuridão, você precisa saber o que é luminosidade. Para você saber o que é egoísmo, você tem que saber o que é generosidade. Para você saber o que é preto, você tem que conhecer branco. Para você saber o que é azul, você tem que saber quais são as outras cores que não são a cor azul. Você percebe que para você perceber as coisas na vida, você precisa de contrastes. Você sabe o que é quente porque você já sentiu a sensação do que é frio. Você sabe o que é ardido porque você já comeu uma comida que não era ardida. Então, para você saber diferenciar o que é você do que não é você, você precisa ter cada vez mais ferramentas para identificar o famoso eu sou. Por exemplo, eu, Francisco, sou alguém falante. Eu gosto de conversar, de interagir, de ensinar coisas. Então, se um dia eu sair com meus amigos, sair com as pessoas e eu passar o dia inteiro calado, todo mundo vai se perguntar: rapaz, Francisco tá estranho. Aí outra pessoa vai falar: não é? Você notou que ele tá calado hoje? Então, por saberem que eu, Francisco, sou alguém falante, é como essa pessoa vai saber uma nuance do que não é ser Francisco. Então, para você fazer o processo de definir o que é seu e o que não é seu, você tem que ter essa noção de autopercepção. Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa cristã que adora fazer o amor ao próximo, que prega o kardecismo, prega o espiritismo e tenta pregar a ideia de amor. Se eu sinto em mim pensamentos de ódio, eu consigo diferenciar, notar e entender que aquilo não é meu, porque aquele ódio não faz sentido com quem eu defini e acredito ser. Se eu começasse aqui a palestra desde o início falando mal do kardecismo, dizendo que espírito não existe, dizendo que isso tudo aqui é besteira, que não faz sentido nenhum acreditar em nada disso, vocês na hora iam ficar estranhando. Oxe, o que é que aconteceu? O Francisco pirou, foi? Porque vocês já me conhecem e vocês sabem definir qual é a minha forma de pensar, qual é o meu jeito de interpretar e de entender as coisas. Então, boa parte do processo de autoconhecimento é, primeiro, você saber quem você é, e segundo, você saber o que você não é. A astrologia é uma das formas de você conseguir aprender a entender o que você é e o que você não é. A psicologia também. O ato de conversar com pessoas e perguntar como é que eu sou, como é a minha personalidade. Então, várias coisas são ferramentas que podem te ajudar a entender o que é você e o que não é. Então, por que, Francisco, você colocou aqui a astrologia como uma das formas? Porque a astrologia é uma forma fácil, é uma forma simples, quase todo mundo já ouviu falar de signo alguma vez na vida, e é uma forma de conhecimento mais mastigada e de simples acessibilidade para as pessoas. Porque se eu, por exemplo, sugerisse aqui que você fosse estudar psicologia, você ia ter que aprender o conceito de ego, alter ego, superego, sombra, sublimação, entre várias outras palavras que provavelmente seriam muito mais difíceis para você entender. Mas se eu falar, olha, você é leonino, você é canceriana, você é ariana, você ia conseguir entender bem mais fácil essas separações. Então, para um começo, signos é muito bom.
Depois você pode se aprofundar e aprender sobre a psicologia analítica junguiana, sobre o conceito de símbolo, sobre o conceito de arquétipo e coisas mais aprofundadas. Mas como é que é um curso introdutório para, sei lá, quem não sabe nada? Então, signos é uma ferramenta boa e é uma ferramenta que lá na antiguidade foi a primeira ferramenta para tentar separar mentalmente os tipos de comportamento das pessoas. Vamos dizer que você é explosivo, enérgico, você é brigão. Se alguém falar, você já quer sair na luta. Epa, esse daí é regido pelo fogo, ele é filho do fogo. Ou então a pessoa ela vive parada, quieta na dela, gosta de rotina, faz as mesmas coisas. Ah, esse daí é previsível que nem a terra. É que nem um pedaço de pedra, é uma rocha, vai estar sempre lá. Ou então a pessoa ela é muito escorregadia, ela conversa de um jeito que ela sempre está tentando te levar na lábia, na conversa. Opa! Fulano muda de ideia igual o vento muda que nem uma brisa. Ou se você é uma pessoa manipuladora, que usa das suas emoções para poder causar no outro pena e receio em estar contigo. Epa, essa aí é escorregadia que nem a água. Então, foi a primeira forma que eles começaram a tentar equilibrar e definir os tipos de comportamento, com, no caso, os 4 elementos de fogo. Então, se você sabe que você é alguém colérica, você é alguém como o fogo, que é quente, que se estressa e se irrita fácil, você já começa aí a mapear. Opa, eu sou alguém esquentada, eu sou alguém brigona. Ou então não, eu sou paciente, eu sou calmo. Ou então não, eu penso muito, eu falo muito, eu estudo muito. Então, os 12 signos são formas de mapear traços de personalidade e traços de compromisso da forma com que você é. Isso significa que se você nasceu no dia tal, você tem que ser igual a esse signo? Também não. Tanto que, originalmente, a astrologia era ensinada não para você aprender sobre o seu signo, mas sim sobre todos os signos. Porque quando você conhece vários tipos de personalidade diferente, fica mais fácil para você saber mapear e diferenciar as personalidades. Vamos dizer que você é alguém muito calma. E um espírito vem incorporar em você, ele é brigão, ele quer xingar, ele quer falar, ele quer acontecer. Você na incorporação nitidamente perceberá: opa, esse espírito que incorporou aqui não sou eu, porque eu sou calma e tranquila e ele está querendo bater em todo mundo. Então, ter esse mapeamento dos 12 signos pode te ajudar a entender faces diferentes da personalidade humana que você não perceberia normalmente. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você foi num buffet e tem lá feijão e tem arroz. Você sabe diferenciar o que é feijão e o que é arroz porque você já conhecia antes feijão e arroz. Você sabe o que é uma pessoa estressada porque você já viu antes uma pessoa estressada. Então, quanto mais você estuda sobre tipos de personalidade, mais fácil vai ser para você diferenciar o que é ser você e o que não é você. O que é uma opinião, um jeito seu de entender a vida e o que não é. E assim, mais facilmente será o seu processo mediúnico. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma amiga que ela é médium sensitiva. E ela falou: Chico, eu tô em casa alegre, risonha, brincando, tô alegre com todo mundo. Eu saio de casa, pego o ônibus, vou pro trabalho alegre, dou bom dia para todo mundo, sorridente. Vou para o trabalho, chego lá, tô de boa, na paz, brincando com todo mundo. Mas quando uma pessoa chega, eu fico calada, eu fico triste, eu fico ansiosa, eu não consigo conversar direito e eu fico toda estranha. Então, ela sabe perceber como é ela normal e ela sabe perceber como é a postura dela quando aquela pessoa está presente. Então, isso daí já ajuda ela a ter uma diferenciação. Tem pessoas que só de estar num local, às vezes até sozinhas, mudam de personalidade por estar num local. Então, ao observar essas nuances de comportamento, você começa a perceber: opa, por que eu tô triste nesse local? Por que eu fico ansiosa e com medo nesse local? Por que eu tô insegura com isso? Então, estudando os 12 signos, você vai aprender sobre 12 tipos de personalidade que poderão te ajudar a diferenciar o que é você e o que não é.
Vamos dizer que você é ariana, você é explosiva, enérgica, pensa de uma forma intensa, tem uma opinião forte. Se alguém tentar dizer que você é o oposto disso, você vai falar: não, eu não sou assim, não. Eu não tenho paciência com ninguém. Então, quanto mais você conhecer e estudar sobre cada um desses signos, mais fácil vai ser para você saber definir qual é a sua personalidade e o que não é sua personalidade. E isso aqui não significa que se você nasceu no dia você tem que ser assim, não. Como eu falei, você pode olhar aqui e perceber que você tem características de Capricórnio, sendo que você é do signo de Câncer, que é o signo oposto. Então você vai ter que fazer um autoestudo de reflexão de quem você é e por que você é. Que, por exemplo, lá na palestra sobre antroposofia eu falo. A gente herda características do nosso pai, a gente herda características da nossa mãe, a gente herda características dos amigos que estão ao nosso redor, e a nossa personalidade é construída com base nessas interações. Outro dos ramos de estudo que pode te ajudar muito nesse autoconhecimento é, por exemplo, a alquimia, que é também uma das antigas artes sagradas. A alquimia ela ensina sobre transformar chumbo em ouro. Chumbo seria a sua alma densa e pesada e o seu espírito atrasado, esse corpo de carne que você dá dentro. Ouro seria você transformar esse seu espírito num espírito tão leve e evoluído que ele se torna eterno como a pedra filosofal, porque o seu espírito ele nunca morre. Então, um grande segredo alquímico dos alquimistas é esse, que você tem um espírito, e o seu espírito que é o imortal de verdade. E por isso que você tem que construir a pedra filosofal, porque construindo a pedra filosofal, o seu espírito ele passa a ter cada vez mais luz. Então estude também sobre alquimia, albedo, rubedo, sobre o processo alquímico, sal, mercúrio, enxofre. É outro tipo de estudo que pode te ajudar a entender cada vez mais quem é você e o que não é você. Outro estudo excelente para quem quer desenvolver esse processo de autoconhecimento é o estudo mitológico. Quanto mais mitologias você conhecer, melhor será seu processo de autoconhecimento. Por exemplo, tem séries como Percy Jackson que fala de como é o filho de cada um desses deuses. No caso, seriam as características que você herdou desses deuses. Por exemplo, na mitologia Yorubá, se você for num terreiro, alguém pode dizer: olha, você é filha de Iemanjá, você é filha de Oxum, você é filha de, sei lá, de Nanã, de Ansan. O que isso significa? Você tem as características desse orixá, você tem as características desse ser da natureza, dessa emanação da natureza. Se você tivesse nascido no Egito, você poderia ser filho de Ra. Se você tivesse nascido na Grécia, em Roma, você poderia ser filho de Apolo. Se você tivesse nascido aqui no Brasil como indígena, você seria filho de Tupã. Se você tivesse nascido lá na China, nas regiões lá onde tem outros deuses, você poderia ser filho de Amaterasu. Todos são deuses do sol aí, os que eu citei. Então, depende da época e do local que você vem, você pode estar associado a uma força energética diferente de acordo com a forma com que você vê o mundo. Então, o estudo de mitologias é muito importante para você saber definir quem é você e o que não é você. Porque ao observar as características desses deuses, você vai conseguir compreender: opa, eu tenho esse comportamento aqui parecido com desse deus. Ou então, não tenho nada disso daqui. Tanto que é muito comum num terreiro de Umbanda, por exemplo, quando você começa a frequentar, alguém diz: olha, você tem as características de Oxóssi, você tem as características de Xangô. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem na sua personalidade coisas a aprender, como os filhos de, sei lá, Oxóssi têm a aprender. Lá nos terreiros sempre é ensinado, por exemplo, que você, por ter tais características, vai ter que aprender a controlar esse excesso dessas tais características. Então, o estudo de mitologias em geral, seja lá qual for que você goste, se não gosta da egípcia, vai para a nórdica, não gosta da nórdica, vai para grega, para romana, sei lá o quê, vai também te ajudar muito a saber diferenciar o que é você e o que não é. Porque quanto mais você estudar personalidades diferentes, mais você vai saber definir isso. Por exemplo, outra forma de você fazer isso, lendo livros. Num livro, geralmente tem vários tipos de personagem. Tem um personagem que é brigão, tem um personagem bem-humorado, tem um personagem que você geralmente se identifica porque é parecido com você. Então, estudar personalidades diferentes vai ajudar no desenvolvimento da sua mediunidade,
porque isso vai ajudar você a ter cada vez mais um sentimento de pertencimento e de individuação de quem você é, do que você é, de quais as suas características, de qual a sua forma de ser. Por exemplo, quando alguém pergunta quem é você, me fale um pouco sobre você. Você geralmente pensa o quê? Ah, eu sou, e você começa a falar vários adjetivos. Sei lá, eu sou falante, eu sou espírita, eu sou, sei lá o que você for falando. São coisas que, para você, definem o seu sentimento de eu. Então, de novo, são coisas que ajudam a você saber o que é você, que te ajudarão posteriormente a separar de você o que não é num contato mediúnico. Se o espírito falar coisas que você sozinho não saberia, ou que ele não tem como saber também, pode ser também um bom sinal de que aquele contato é verdadeiro. Outro ramo de estudo que pode te ajudar muito é o tarô. Não o tarô no sentido de sair jogando carta, fazendo tiragem, apesar que também é interessante como ferramenta de autoconhecimento. A questão é que cada carta do tarô ela tem um significado e um simbolismo próprio que te ajuda a entender cada vez mais sobre ele. Por exemplo, aqui é o As de Ouros. O As de Ouros tem um significado. O naipe de ouros no tarô ele representa o elemento terra. Então aqui, pessoas que têm, sei lá, o signo de touro, capricórnio e virgem, que são os signos de terra, podem se identificar com as características e com os aprendizados desse naipe. E cada carta aqui tem um significado. Quanto mais você souber esse significado, já que cada carta ensina uma historinha, mais maduro você vai se tornar e mais conhecimentos você vai ter. Então, o estudo do tarô também pode ajudar muito no desenvolvimento da sua mediunidade, porque vai ajudar a trabalhar a sua intuição e vai ajudar também a você aprender a diferenciar os tipos de energia e os tipos de característica. A numerologia também é outra arte que pode ajudar muito no autoconhecimento. A data que você nasceu, o mês que você nasceu, o ano que você nasceu, na numerologia tem significado. O seu nome, cada letra do seu nome tem um significado, tem um número que representa algo. O número 1 representa iniciação. Se as somas dos números do seu nome dá o número 1, pode representar que você é uma pessoa iniciadora. Então, enfim, é outra linha de conhecimento e de estudo. E como eu falei aqui, filosofia, sociologia, os estudos humanos, história, podem te ajudar a entender cada vez mais quem é você no mundo, qual a sua função no mundo, quais são as suas características no mundo, o que facilitará esse processo de você saber diferenciar o que é você e o que não é você. Aqui, por exemplo, a gente vê um mapa astral, que é uma das formas de estudo da astrologia. Esse é um mapa aleatório que eu peguei no Google, nem sei quem é. E o mapa astral ele é uma ferramenta também de autoconhecimento, porque cada parte aqui representa uma coisa. O Sol representa meio que a sua missão de vida. Essa pessoa aleatória aqui ela tem um Sol em peixes. Isso significa que a missão de vida dela está associada a curar as emoções dela e também de cuidar dos outros e de sentir os outros. Então a vida inteira dela vai ter desafios emocionais para que ela possa amadurecer e evoluir. E está na casa 1. A casa 1 é a casa de Áries, do signo de Áries. Então ela provavelmente vai ter desafios emocionais no campo profissional dela, já que a casa 1 fala também sobre isso. E aqui, por exemplo, o Sol dela está no grau 14 de Peixes. E o que é que isso significa? Eu mostrei lá na palestra para vocês, onde eu falo sobre como achar o nome do anjo guardião. Se o Sol dela está no grau 14 de Peixes, olha aqui a tabela, aqui o signo de Peixes. Tá vendo aqui o grau 0 a 5 de Peixes, 5 a 10 de Peixes, 10 a 15 de Peixes. Se o Sol dela tá no grau 14, o anjo que rege ela é Rochelle. Então, o anjo 69 é o anjo protetor dessa moça, dessa pessoa aí. Por exemplo, aqui ela tem a Lua em Sagitário. A Lua representa o lado emocional dela. Então, quanto mais ela estudar sobre o lado emocional dela, mais ela vai entender porque ela tem tantas guerras, tantas batalhas para vencer no campo emocional dela.
Mercúrio é a forma dela se comunicar, a forma com que ela fala com as pessoas. Vênus é a forma da vida amorosa dela, ela tem um Vênus em Áries. A vida amorosa dela vai ser cheia de briga com os namorados e com quem ela se relacionar. O Marte representa a vida profissional dela. Ela vai ter uma vida profissional até legalzinha, com bons ganhos financeiros, mas ela vai brigar muito com os colegas de profissão. Júpiter é a forma dela pensar, Saturno é o que ela veio para aprender nessa encarnação e os karmas que ela tem que pagar, e por aí vai. O ascendente é a forma com que as pessoas enxergam ela. Por exemplo, aqui é o mapa astral do Silvio Santos. Silvio Santos tem um Marte dele no grau 16 em Leão. Geralmente pessoas que têm Marte em Leão tendem a ter uma vida financeira muito boa e tendem a ter uma vida financeira pública, chamando muito a atenção das pessoas e sendo muito magnético no jeito deles de ser. E como ele tem um Marte em Leão no grau 16, o anjo de prosperidade de Silvio Santos é o anjo. Cadê? E é Ratel. O anjo que Silvio Santos tem no Marte dele é esse daqui, o anjo Ierratel, o anjo 27. Então esse daqui é o anjo que protege a vida financeira dele. E aí, por exemplo, se ele quiser, sei lá, ter uma vida financeira boa, ele ia ter que no horário desse anjo, que é mais ou menos lá por meio-dia, fazer orações para esse anjo pedindo prosperidade. E ele teria de ler em voz alta o salmo desse anjo com o corpo direcionado para o sol. E ele teria de pedir a esse anjo proteções para a vida profissional e para a vida financeira dele. Eu acho que esse anjo dele trabalhou bem, né? Afinal, ele virou o Silvio Santos. Então aí também é mais uma forma de autoconhecimento. Aqui também, por exemplo, é a teurgia, que é conhecimento através dos nomes dos anjos. Tem aqui 72 anjos, cada anjo faz uma tarefa diferente e ele protege a vida de uma pessoa de forma diferente. Por exemplo, um dos meus anjos é o anjo 59, que é o anjo Harael, que é esse anjo aqui. Sabe o que curiosamente esse anjo faz? Ele ajuda pessoas a trabalharem com a voz, ajuda pessoas a terem boa habilidade verbal, lábia, e ajuda essas pessoas a serem bons professores e terem grande capacidade de ensinar coisas difíceis de uma forma fácil para as pessoas. Então, bem curioso o meu anjo ser o Harael. Então, a gente vê aí que tem várias formas de estudo. Aqui nessa palestra eu me aprofundo mais sobre como cada um desses estudos pode te ajudar a se encontrar e evoluir espiritualmente, para que, de novo, você saiba quem é você. Todas essas ferramentas aqui vão ajudar você a definir e saber quem é você. E, de novo, quanto mais você sabe quem você é, mais você vai saber o que não é você. Quanto mais você sabe quem você é, mais você vai saber o que não é você. E mediunidade, que é estar no meio entre o plano físico e o plano espiritual, é saber o que não é você. A gente tem que saber diferenciar o que é o rádio do que é o que o rádio está tocando. O que é a televisão do que são os canais que estão tocando nessa televisão. Você, médium, é uma pessoa. O espírito que está se comunicando por você é outra pessoa. Por exemplo, tem a Carminha da novela. A Adriana Esteves é uma mulher, atriz, mas ela dá vida à Carminha durante a novela. Então ela dá vida àquela personalidade, que não é ela é Carminha, mas a persona, a atriz dá vida àquele personagem. Então, ser médium é um grande processo de aprendizado, de saber diferenciar o que é você do que não é você. Acho que depois de uma hora explicando isso, ficou bem claro. E por que eu expliquei tanto isso? Porque uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento da mediunidade de uma pessoa é o fato dela não saber diferenciar essas duas coisas. Tem muito médium que, se você parar para conversar, ele duvida se ele realmente incorpora. Porque ele acha que é ele próprio que está falando aquilo. Tem muito médium que não tem certeza e confiança nas próprias comunicações, nas próprias intuições, então ele desacredita e ignora da própria habilidade. E o processo de desenvolver mediunidade é um processo eterno de estudo e de autoconhecimento para você saber diferenciar as coisas. Para que assim você
saiba separar o que é você do que não é. Na Umbanda, no Candomblé, por exemplo, tem vários testes para ver se um médium é médium mesmo. Por exemplo, antigamente, em muitos terreiros, tinha o teste do fogo. O médium incorporado ele tinha de andar sob brasas. Por quê? Porque, segundo a crença, se você estivesse fingindo, na hora que você pisasse na brasa quente, você ia acordar e sair correndo dali. Mas se realmente ali era um espírito incorporado, você ia pisar na brasa e nem iria sentir. E nem queimar seu pé, acreditem. Tem muitos casos desse. Outros terreiros botavam você para andar em caco de vidro, andar em prego. E curiosamente, quando a pessoa terminava de passar, você olhava o pé, não tinha um furo, não saiu uma gota de sangue. Esses dias me mandaram um vídeo de uma incorporação que o médium falou uns 5 minutos ou mais com uma vela na mão dele, ou com a vela pendurada aqui no peito dele. E a pele dele não queimou durante aqueles 5 minutos com a vela encostando ali na pele dele. Antigamente tinham vários outros testes bem piores. Às vezes a pessoa dava cutucada com agulha no médium para ver se ele não acordava do transe. E ele continuava lá. Às vezes o médium sentia e segurava a mão da pessoa que ia testar antes mesmo disso para provar que ele realmente era um espírito ali. Em alguns terreiros, botam você para beber até você não aguentar mais. Porque se você estiver realmente ali, você vai uma hora cair bêbado no chão. Já tem médiums que bebem a noite toda, dançam a noite inteira incorporado e não cai de jeito nenhum. E continua lá. E quando desincorpora, o médium está perfeitamente lúcido, são, sem qualquer nota de embriaguez na sua voz, no seu jeito. Então, assim, existem vários fenômenos documentados durante toda a história de como já existiram médiums incríveis, principalmente em livros antigos. É porque hoje em dia a gente não tem mais aquele contato com a natureza, a gente não nasce e cresce em fazenda, a gente não tem contato com cachoeira, com mar, a gente não entra num barco e fica 45 dias no meio do mar, a gente não tem mais aquele mesmo contato com a natureza. Então hoje em dia, ver um médium de verdade é raro. Mas se vocês pararem para pesquisar histórias de Chico Xavier, histórias de Divaldo Franco, histórias de grandes médiums do passado, vocês ficam assustados. Tem aquele filme mesmo, se eu não me engano, Cartas de Chico Xavier, que no filme mostra vários ateus que não acreditavam de jeito nenhum em espiritualidade falarem que após terem um contato com Chico Xavier, eles passaram a ter certeza de que aquilo era verdade. Vários médiums, quer dizer, vários ateus, que chegavam para falar com Chico Xavier e Chico Xavier olhava nos olhos e dizia: Oi, fulano de tal, como é que tá sua mãe, fulano de tal? E ele falava o nome exato da pessoa e também da mãe da pessoa, como se ele já conhecesse há anos. Tanto que, se eu não me engano, num desses filmes, mostra o caso de dois repórteres americanos que foram escondidos, disfarçados para tentar se atender com o Chico Xavier. E Chico Xavier falou o nome verdadeiro de cada um deles e falou: Ah, que legal, vocês vieram mesmo fazer a reportagem. Sendo que eles tinham feito tudo sob sigilo. Uma vez, por exemplo, uma pessoa ela foi pedir um autógrafo para Chico Xavier e ela falou um nome falso. Mas na assinatura, Chico Xavier botou o nome completo verdadeiro da pessoa. Então, assim, existem casos mediúnicos verdadeiros. A questão é que hoje em dia os médiums não têm a disciplina e a dedicação correta para isso. Antigamente as coisas eram levadas muito mais a sério. Em outros países onde médiums vivem isolados, às vezes, dependendo do tipo de religião, do tipo de monastério, vocês veem casos que vocês ficariam assustados. Mas, de novo, se você quer um dia se tornar um grande médium e saber realmente entender a sua mediunidade, você precisa saber diferenciar o que é você, o que é a sua individualidade, do que não é. E essa palestra toda foi para ajudar vocês a definirem isso. A primeira foi explicando o que é médium e como a mediunidade se aplica e por que as pessoas têm tanto dúvida sobre a mediunidade. Essa segunda inteira foi sobre métodos e coisas que você tem que estudar para você se tornar um bom médium e saber diferenciar o que é seu do que não é. E a próxima palestra vai ser só de exercícios práticos que cada médium pode fazer de acordo com a sua mediunidade
para poder desenvolver e controlar ela. Então eu espero vocês na próxima, porque o horário aqui já acabou. Sempre bom quando o horário passa rápido. E, como sempre, eu desejo a vocês que o sucesso seja a única possibilidade.